Riot, sua filha da puta, cara. Meu Deus do céu, vou muito infartar aqui. Fala aí, galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo. E, mano, que foi isso que eu acabei de assistir? Já faz uns 3 dias que eu terminei de assistir dessa caralho dessa série. E eu não consigo parar de pensar nela. Eu tô respirando essa porra. Eu vivo em função dessa animação agora. Meu Deus do céu. Mano, Riot, parabéns, porque Arcane, sem sombra de dúvidas, é uma das, se não a melhor animação que eu já vi na minha vida. Eu tô em choque com isso. E eu tô me coçando pra falar de Arcane, assim, desde que saiu o primeiro ato da segunda temporada. Só que eu não tive coragem de pegar e gravar alguma coisa ali, completamente eufórico. A série acabou, eu tô mais eufórico do que nunca. E detalhe, eu não só tô me coçando pra fazer um vídeo do ato 1 ali, desde que saiu ele e tudo mais, e eu tava me segurando pra falar da temporada como um todo, como eu ainda tô esfolando o meu eu do passado, incrédulo que eu não fiz absolutamente nada sobre Arcane 3 anos atrás quando saiu a primeira temporada. Velho, Arcane é a porra de uma animação que eu fiquei tão vidrado com ela quando saiu, que eu fui jogar o Wild Rift. Eu me rendi a jogar o LOLzinho, velho. Eu tenho um pôster do desenho emoldurado na minha parede. E eu não fiz um vídeo sobre ele, olha que incompetente. Mas agora eu tô aqui pra pegar e tentar me redimir um pouquinho, falando sobre a segunda temporada e vomitando elogio em cima dessa segunda temporada, porque, meu Deus, cara, eu ainda tô incrédulo. Não só com o final que eu pessoalmente acho que beirou até a perfeição, um encerramento pra série que foi, assim, impecável. Praticamente todos os arcos que a gente viu se desenvolvendo desde a primeira temporada fecharam, assim, com majestosidade nessa segunda temporada. E a forma como todos esses personagens foram caminhando, como foram evoluindo, como foram crescendo, e que eu falo, velho, como tudo isso aqui saiu do LoL. Por mais que sim, Arcane agora seguiu um outro rumo, se desapegou muito da questão da lore do League of Legends mesmo, trouxe muitas coisas bem originais e os caralho, mas mesmo assim a base era a porra de um joguinho que eu pensava que era só um monte de boneco aleatório que a Riot criava pra ficar trocando soco e tiro no meio do mapa completamente random. Antes de ver a primeira temporada de Arcane, eu nem sabia que LoL tinha história. Esse é o ponto que eu era com League of Legends. Não só tem uma história, como tem uma puta de uma história por detrás daquilo, e que a porra da série ainda conseguiu expandir cada vez mais. Desde a primeira temporada, eu terminei a primeira temporada, eu comecei a procurar algumas coisas envolvendo a lore de LoL, envolvendo a história daqueles personagens e tudo mais, até pra tentar ter uma noção, tá, pra onde que vai depois daqui, depois do final desastroso que foi ali a primeira temporada. É perfeito aquele final, mas eu passei mal naquele final também. Cara, Arcane é uma série que consegue perfeitamente me fazer passar mal. É incrível. Eu não sei como eu aguentei 3 anos pra ver aonde aquilo ia dar. Só que o resultado pra mim foi ficar em choque em como a lore do jogo, por mais que tenha bastante coisa, ela é rasa se comparar com a animação. Como por exemplo o fato que não tinha nada canônico dentro do jogo envolvendo a Jinx e a Vi serem irmãs. Sendo que pra mim um dos melhores atos da primeira temporada é realmente o primeiro. Cara, o primeiro ato de Arcane envolvendo o passado da Jinx e da Vi realmente é um negócio que beira a perfeição assim. E aquilo não tá na lore do jogo. Ou não tava até Arcane, porque agora o Arcane é o canônico mesmo, mas tipo, aquilo não tava na lore do jogo. Tipo, esse é o ponto que Arcane vai. É uma série que não tem muito apego realmente com o que já foi escrito há 10, 15 anos atrás, que foi quando o jogo foi lançado. Ele vai criando ali as coisas meio da forma dele. E a gente viu muito isso no decorrer dessa temporada inteira. Inclusive com o desfecho dela, coisa ali, você fala, meu, como é que isso linka com o jogo? Isso aqui não encaixa com o jogo e tudo mais. E não precisa. Porque a primeira temporada, por mais que sim, ela tenha muitas liberdades criativas ali no decorrer dela, né? Como por exemplo a questão do Vander, a questão do Silco, a questão do Jace criando a Hextech e tudo mais. Tudo meio que caminhava para ser meio que um prelúdio do que você vê dentro do jogo. Como surgiu a Nação de Snow, como a Jinx se tornou aquela figura transtornada, como o Jace e o Victor se tornaram inimigos. Tudo aparentava que ia seguir meio por esse rumo. E ao mesmo tempo que você tinha algumas confirmações disso na segunda, você tinha outras tramas que iam pra um rumo completamente oposto. Principalmente a da Jinx, porque se a da Jinx fechou perfeitamente aquela questão pra te apresentar a figura transtornada do jogo, que vai simplesmente botar fogo no mundo e foda-se, a segunda temporada de Arcane acabou trazendo um desenvolvimento extremamente humano daquela personagem e que
tornou ela uma personagem extremamente mais profunda do que eu jamais poderia imaginar. E olha que ela é uma personagem que é uma das que mais tem desenvolvimento no decorrer da primeira temporada. Desde a questão do como ela se torna a Jinx e tudo mais, a transição dela de Powder pra Jinx, esse conflito interno dentro da personagem, principalmente relacionado a Vi, esse sentimento de ter sido abandonada, mas ao mesmo tempo de querer reencontrar, de reatar alguma coisa ali. E meio como o final estabelece, agora a Powder não existe, agora é só a Jinx, agora é só essa maluca psicopata. Pra você começar a segunda temporada, talvez em um dos momentos mais serenos da personagem. Essa personagem que a gente pensou que agora ia meter o louco, ia causar o caos completo ali, tipo, se ausentou completamente de todo e qualquer conflito que pode acontecer. Se rendeu completamente ao luto daquela figura que foi o pai dela durante uma vida toda. E decidiu apenas assistir onde tudo aquilo ia dar. E no meio disso acaba encontrando um dos pequenos pilares de felicidade e de paz que ela poderia ter, que é a Isha. Onde você vê literalmente a Jinx desenvolvendo uma relação de irmã mais velha ou até mesmo de mãe. Isso é um negócio assustador que a segunda temporada de Arcane faz. Ela pega toda essa trama que parecia que ia tentar aproximar cada vez mais do jogo e leva para um rumo totalmente inesperado, mas que é muito condizente com aquele personagem. Isso ela faz com todos os personagens. A Jinx, com esse desenvolvimento dela se tornar uma figura mais humana, a Vi se aliando aos defensores, que era uma figura que ela completamente abominava por conta da guerra antiga entre o lado alto e o lado baixo, né, antes de se tornarem Zaun e Piltover. A jornada de vingança da Caitlyn, que é simplesmente assustadora, visto que você via aquela personagem que era sempre muito justa na primeira temporada. Agora ela tá completamente cega por vingança, caçando a Jinx pela morte da mãe. E o primeiro ato eu achei ele muito interessante, realmente nessa questão, os impactos do final da primeira temporada, né? O Arcane, eu acho que desde a primeira tem muito essa questão de ação e reação, uma coisa que acontece em um lado específico do mapa, em um lado específico da região e que acaba reverberando até chegar em outro núcleo de personagens, até que tudo isso que se costure perfeitamente e meio que agora toda essa treta tá costurada, todos os personagens têm algum tipo de correlação e tudo mais, e mesmo assim você vai vendo essas reverberações, né? Personagens que decidem seguir um rumo depois de um evento específico e que agora meio que vai impactando uns aos outros, como por exemplo a própria questão do Jayce, né? A gente viu todo o desenvolvimento do Jayce e do Victor ali na primeira temporada, a questão do Victor fazendo os experimentos com Hexcore, os impactos que isso teve, né? O fato do Hexcore ter matado a Skye ali, e essa questão que o Victor realmente se tornou transtornado com essa questão, pediu pro Jayce destruir o Hexcore, não importa o que acontecesse. E quando o Victor se viu à beira da morte, o Jayce mandou isso literalmente pro caralho pra tentar salvar a vida do Victor. Uma atitude egoísta do Jayce, que era muito pessoal dele, vou salvar o meu amigo, causou catástrofe pra Deus e o mundo no decorrer daquela temporada. Duas mulheres terminando no meio de um conflito ali, causou uma ditadura militar. Esse é o nível de impacto das reações de Arcane. E você não consegue pegar e falar, meu, isso não faz sentido com tal personagem, isso não faz sentido com o que tá acontecendo na trama. É tudo muito bem encaixado, é tudo muito bem escrito. E é bizarro porque a Arcane, ela tem essa trama que é muito bem desenvolvida, com bons tons de complexidade ali no decorrer dela, um bom jogo político, uma boa trama militar ali e tudo mais, né? Um bom conflito social ali envolvendo as duas nações, né? A questão que leva essa questão do lado baixo de Piltover querer se tornar a nação de Zaun. Só que não é uma trama necessariamente complexa, por mais que tenha todas essas camadas de profundidade e tudo mais. Só que tipo, o que você precisa entender, a série deixa bem explícito ali, mas eu gosto como faz bom uso daquela questão show don't tell, sabe? Normalmente é uma questão que eu não gosto tanto, eu acho que fica uma obra muito mais subjetiva e tudo mais, só que a Arcane mostra como você consegue fazer uma obra fácil de se entender sem necessariamente se tornar toda conceitual, se tornar toda contemplativa. Isso é transpassado tanto na riqueza de detalhes ali envolvendo a animação, quanto na própria forma como ela opta por contar algumas tramas. Começando por essa questão dos detalhes dentro da animação, né? A forma como tudo é realmente muito detalhado, cada pequeno aspecto ali conta um pouquinho de narrativa, como por exemplo o trabalho de cor envolvendo a narrativa. Por exemplo, a questão que o pessoal adora falar dos olhos da Vi e da Jinx,
que a Vi desde sempre teve o olho naquela tonalidade azul, né? Que aí o pessoal começou a analisar qual tom de azul era aquele e o pessoal percebia que era Powder Blue, né? Que é o nome da Jinx antes dela se tornar Jinx, né? Que é Powder, né? Mostrando que a Vi sempre carregou uma parte da Powder dentro de si, né? Sempre se importou muito com aquela personagem e quem ela se tornou é muito por ela ter essa irmã mais nova, enquanto a Jinx, né? Tinha um olho mais acinzentado, né, quando ela ficava muito em conflito, mas a partir do momento em que ela se tornou de fato a Jinx, que passou por aquele experimento com a Scintilla, por mais que seja uma tonalidade que lembra com a Scintilla, né, muito daquela personalidade foi moldada por conta das ações da Vi, do abandono da Vi ali na primeira temporada, das atitudes dela, da aliança dela com a Caitlyn e tudo mais, tudo aquilo meio que moldou essa nova personalidade da Jinx ali, que é o que a gente vê na segunda temporada, e a tonalidade do olho dela é violeta, né, Violet Pink ou Violet Red, agora eu não lembro exatamente, né, então mostra muito bem como uma carrega muito parte da outra ali dentro do próprio design, dentro do character design uma da outra. Ou, por exemplo, detalhes ainda mais sutis, como por exemplo o ritual de tiro da Caitlyn, onde praticamente todas as cenas dela atirando, dela sendo uma franco-atiradora, você vê que ela passa por um processo de atitudes muito específicos antes de atirar. Ela posiciona a arma numa posição exata, né, sem mudar praticamente 1 milímetro, respira fundo, fecha o olho e aí atira. Só que aí a gente tem aquela cena, e se você tivesse errado, né, que é a Caitlyn completamente fora de si, completamente insana, só querendo dar um tiro na cara da Jinx e tudo mais, sem fazer nenhuma parte desse ritual, sem fazer nenhuma dessa preparação para acertar precisamente no alvo. Então é realmente um detalhe que te mostra, olha, ela podia ter errado. E até fica interessante porque minutos antes, quando ela tá se posicionando para pegar a Jinx desprevenida, ela faz todo esse ritual antes de dar errado, antes de cair na armadilha da Jinx e tudo mais. E a outra, que é a forma como a trama conta algumas coisas da sua própria forma, são as cenas de videoclipe. Arcane é uma série que tem muita música original, né? Tem muita música ali colocada dentro da série, feita para a própria série, e que, meu Deus do céu, a forma como a Riot constrói as cenas dessas músicas é simplesmente majestosa. Cara, o videoclipe do começo do episódio 2 dessa temporada ali, que é mostrando como ficou instável o poder em Zaun com a morte do Silco, eu acho simplesmente incrível, né, que é o Sucker. A letra transpassa muito bem o conflito interno da Jinx, ao mesmo tempo que mostra o caos que Zaun virou, né, por essa questão de tentar dominar o poder em cima da Scintilla, né, o comércio da Scintilla ali para dominar o lado baixo e tudo mais. Como todo mundo ali que era controlado pelo Silco, que obedecia perfeitamente o Silco por medo daquela figura, completamente sai do eixo, começa um brigar com o outro, causando uma guerra civil naquela nação. Ou a Paint Out All Blue, né, que é a musiquinha ali do começo do episódio 4, que aquilo transpassa muito bem a situação que tanto Zaun quanto Piltover ficou quando assumiram lei marcial para caçar a Jinx ali e tudo mais. Por mais que eu acho que poderia ter ainda uma coisinha a mais aqui, outra ali, pra mostrar melhor as atitudes da Caitlyn, mostrando talvez ou o início de um conflito ali pra ela entender se o que ela tá fazendo é certo ou não, ou talvez algo pra tentar justificar mais essa forma como ela perdeu a cabeça na procura dela pela Jinx, mas eu acho que conseguem trazer muito bem a Caitlyn nessa música como uma questão de ameaça para Zaun, ao mesmo tempo que coloca essa figura que está sendo caçada pela Caitlyn como uma revolucionária, como uma salvadora. Algo que é retratado também na abertura e nesse próprio videoclipe, né? Com aquelas pinturas ali que as pessoas fazem da Jinx carregando uma bandeira. Fora que é algo também muito legal, porque no próprio videoclipe já mostra que aquilo é apenas uma questão do povo ali procurando uma figura na qual se apoiar. A Jinx, ela se torna um ícone de luta, um ícone de rebelião e tudo mais, sendo que ela não é uma revolucionária. Enquanto tá Zaun e Piltover se matando ali no meio desse videoclipe, a Jinx tá brincando de briga de besouro com a Isha.
trazendo mais à tona esse desenvolvimento mais humano que a personagem teve, né? Ao invés de pegar e se envolver nessa treta toda e tudo mais, ela deixa a cidade queimar enquanto ela vai aproveitando a própria vida. Agora tendo o primeiro resquício de felicidade dela. Eu acho que a única parte que eu não gosto tanto desse desenvolvimento através de videoclipe é o da Vi, do episódio 5, mostrando como a Vi ficou depois do término com a Caitlyn. Porque eu acho que aquele videoclipe mostra muito bem o como a Vi ficou na merda por conta daquela situação. Como a Vi só foi decaindo, só foi piorando por conta de tudo aquilo que aconteceu. Só que quando você termina o videoclipe e você vai para as primeiras interações dela com a Jinx, né, você vê que a personalidade já vai estar exatamente a mesma. As atitudes dela, o comportamento dela, tudo aquilo se manteve igual. Não mudou praticamente nada, sendo que no videoclipe parecia que era algo muito mais extremo. Então, eu acho que não é nem porque eu não gostei do videoclipe ou porque eu acho que o videoclipe não desenvolveu bem. Eu acho que colocou bem questões que poderiam ser melhores trabalhadas e que acabou ficando incoerente. Fora essa questão narrativa e tudo mais, todos os clipes são incrivelmente bonitos e as músicas assim são maravilhosas, cara. Eu acho que metade dessa temporada já tá na minha playlist do celular. The Enemy já tava na minha playlist, mas agora tem mais um monte, né? Heavy the Crown, Sucker, To Ashes and Blood, Paint the Town Blue, Cocktail Molotov. Nossa, tem muita música boa. Eu não tô de sacanagem. Só que eu acho que, tipo, apesar de tudo isso, apesar de eu estar elogiando muito e tudo mais, tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhores abordadas. Eu acho que tem algumas coisas que eu acho que precisaria de um pouco mais de tempo pra pegar e desenvolver. Porque dá pra perceber que a série, ela tenta dar muito mais destaque para alguns núcleos e algumas tramas do que outras. O resultado disso é alguns personagens incrivelmente importantes da primeira e até dessa temporada serem jogados meio de escanteios em certas etapas da história. Coisa que a primeira temporada não fazia tanto. Talvez porque ali os núcleos estavam um pouco mais fechados, você via um pouco mais interação entre todos os personagens ali e tudo mais, e aqui muitos deles se separam mesmo. Se antes você via sempre a Jinx junto do Silco, a Vi junto da Caitlyn, né, o Jace e o Victor sempre juntos, agora você tem a Caitlyn seguindo o rumo dela, a Vi seguindo o rumo dela, a Jinx seguindo o rumo dela, o Victor e o Jace também se separando, cada um segue um rumo, então você fica com muitos núcleos bem específicos ali no negócio e a série não tem tempo de desenvolver tudo. Então você acaba tendo o final do episódio 3 colocando o Heimerdinger e o Echo na Deus Me Livre, né, sumindo durante todo o ato 2. O Jace também some por boa parte do ato 2. A Sevika, que é uma personagem que assim, nem tem no LoL, mas tipo, eu adoro essa desgraçada na primeira temporada, eu acho ela muito legal. E a segunda temporada dá muito destaque pra ela, principalmente no primeiro ato, né, colocando ela realmente como uma aliada da Jinx ali naquela situação. E depois do episódio 4 ela some também, só pra voltar no último ali como quase uma figurante de luxo, sem nem ter fala, sem nem ter nada. Então eu acho que teve esse trabalho assim que talvez se dosasse melhor o tempo pra personagem X, pra personagem Y, ou até aumentasse, sei lá, um ato a mais para essa segunda temporada, não precisaria nem de uma temporada a mais, eu não acho que é necessário uma temporada a mais, mas tipo, pelo menos mais uns 2, 3 episódios, eu acho que realmente ficaria um pouco melhor. Cara, eu amei o episódio do Echo, o episódio 7 ali, é um episódio que, de início, eu fiquei, tá, um episódio mais fraquinho e tudo mais, depois quando eu revisitei aquele episódio, eu chorei que nem uma criança. Aquele episódio é lindo, aquele episódio é simplesmente perfeito. Mas eu acho que o Echo poderia ser explorado por mais tempo. Eu acho que poderia ter mais participação do Echo no decorrer da temporada. Assim como o Heimer, assim como a Sevika, assim como o Vander também. Cara, eu fiquei muito em choque com o retorno do Vander. Quando eu comecei a ver as primeiras teorias ali que o Warwick seria o Vander ali, eu falei, puta que pariu, agora fudeu. Agora fudeu. E o desenvolvimento que fazem disso é maravilhoso. Cara, você voltar a ver a Jinx e a Vi se aliando por conta do Vander é simplesmente perfeito. Isso eu acho que é uma coisa que eu acho maravilhoso, é o quão os personagens de Arcane são humanos. Eles são imprevisíveis pra caralho por serem humanos.
Você vê em um momento a Jinx explodindo absolutamente tudo, porque ela tá totalmente instável, ela tá totalmente alterada, ela tá mentalmente conturbada, ela estraga a vida de Deus e o mundo para depois você ver essa aliança de volta com Deus e o mundo ali por conta de uma figura importante para eles. O Vander é uma figura tão importante tanto pra Jinx quanto pra Vi que elas colocam tudo de lado pra vamos tentar ajudar o Vander. E aquilo faz muito sentido, aquilo é muito válido também. Tão válido que no momento que a Caitlyn volta ali pra esse núcleo, né, que a Caitlyn reencontra a Vi, começa a ajudar a Vi e tudo mais, e vê todo mundo se abraçando, né, a Jinx com a Vi, com o Vander ali, todo mundo se abraçando e tudo mais, você vê uma expressão na Caitlyn tipo, que porra é essa? Mas que ao mesmo tempo tem o seu fundo de felicidade, que ela se sente, que ela fica tipo, caralho, velho. É uma estranheza porque é algo que ela não esperava, mas que é extremamente natural, que ela não consegue julgar e ela fica perdida, ela fica sem chão ali. O Victor também foi muito bem desenvolvido nessa temporada, teve um destaque ali muito legal, né, essa fusão dele com o Hexcore, né, que foi a atitude do Jayce pra tentar salvar a vida dele. E essa angústia que ele tinha por ter se juntado com algo que feriu muito uma pessoa que era querido pra ele, que era a Skye, e meio que quando ele sai sem rumo, meio que pra morrer mesmo, ele descobre que é capaz de curar as pessoas, e ele vai fazendo uso desses poderes meio que de forma inconsequente. Ele vai curando Deus e o mundo achando que realmente tá fazendo bem, mas aquilo acaba se provando algo muito mais medonho do que ele poderia imaginar. Esse contato com o arcano que de início parece uma bênção só vai se provando cada vez mais uma maldição. Algo que fica um pouquinho explícito quando você vê a questão do Salo, né, que era um dos conselheiros que ficou paraplégico ali no ataque da Jinx e tudo mais, e que ele recorre ao Victor para voltar a andar, e você vê o Victor controlando a mente dele. Você vê o Victor, né, transformando aquela questão num coletivo, numa mente coletiva. Por mais que ainda deixa cada um ter ali suas individualidades e tudo mais, porque o Victor é capaz de transformar todo mundo em uma casca vazia que ele controla. E por mais que sim, naquele ato 2 eu detestei completamente o Jayce, né, nossa, o Jayce... eu até morro falando o nome desse personagem. O Jayce, desde a primeira temporada, eu acho que é o personagem que eu menos gosto da porra da série inteira. Só que quando você vê tanto o Victor tanto controlando o Salo, quando a consequência do Jayce ter metido um tiro no peito do Victor, você fala, tá, tem coisa aqui, a gente só não sabe o que é. E a consequência disso, meu Deus, é catastrófica também. A questão do Arnick se perdendo de vez, e o sacrifício da Isha, eu chorei tanto por conta dessa menina. Cara, ela apareceu na primeira temporada, no primeiro ato, ali, correndo. Você só fica, meu, que mendiga é essa? Que porcaria de menina é essa que agora tá perseguindo a Jinx e tudo mais? Quando ela salva a Jinx, você já percebe, caralho, velho, vai ser Silco e Jinx de novo. Puta que pariu. E a Isha é uma personagem que ela acaba sendo muito interessante como um apoio, né, da personagem, porque no segundo ato você vê muito isso de personagens que acabam tendo um contraponto de apoio, né, a Vi tem o cara do escudo ali, que some direto no videoclipe, a Caitlyn tem a outra menina ali do batalhão, que ela acaba ficando depois de terminar com a Vi, que é, sem sombra de dúvidas, a que eu mais odeio com todas as minhas forças. Enquanto a Jinx tem a Isha. E a Isha eu acho muito interessante que essa menina muda, que começa a ter uma grande inspiração ali na figura da Jinx. Inclusive, quando começa essa questão das rebeliões de Zaun contra Piltover ali, quando estão caçando a Jinx, a Isha começa a se passar muito pela Jinx. Começa a incitar essa rebelião como se fosse a própria Jinx e tenta convencer ela a tomar a linha de frente também. Isso eu acho muito legal. A Isha é quem mais vê a Jinx como essa figura de salvadora, né, de revolucionária. Coisa que a Jinx não é. Só que a parte mais interessante é ser uma criança muda, né? Porque realmente fica muito essa questão como se a Jinx que estivesse vendo ela mesma. Como se a Isha fosse um espelho da própria Jinx quando ela ainda era Powder. E tudo que aquilo que a Jinx vai conversando com a Isha, ela tá conversando com ela mesma. Isso eu acho muito legal. Por mais que aquele episódio 6 ele é meio pilantra, né? Na forma como constrói os diálogos da Jinx com a Isha, né? Aquele negócio, quando eu tô com você é como se eu estivesse utilizando óculos, que eu não sei se tá tudo embaçado ou tudo claro e tudo mais. E aí, velho, naquele momento, foi triste ter reassistido recentemente a primeira temporada, porque eu só lembrei da frase do Silco. A ruína pior do que uma filha.
E dito e feito, né? No sacrifício da Isha, eu fiquei na merda, velho. Eu fiquei na merda naquele sacrifício. Puta que pariu. Mesmo os diálogos tornando aquilo meio previsível, já colocando as death flag da personagem ali. Nossa, eu fiquei mal. Nossa, eu fiquei péssimo. Eu acho que, tipo, dos 3 atos dessa temporada, o que eu mais gostei mesmo, por mais que tinha muitas dúvidas, pô, o que aconteceu com o Jace, pô, o que rolou com o Echo e com o Heimendinger, que eles não apareceram e tudo mais, né? Onde é que foi parar a Sevica depois do episódio 4 e os caralho? O ato 2 foi perfeito, o ato 2 foi o meu favorito. E curiosamente, o final que me transtornou, né, o terceiro ato, eu acho o piorzinho dos 3 atos, e é o que me deixa, nossa, me deixou sem chão, é o que me deixou mais sem chão. E eu não falo que ele é o piorzinho, porque, eu não gostei da conclusão, a conclusão de Arcane foi perfeita, só que tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que tipo, ficou um pouquinho inconsistente, fora que o terceiro ato, é onde eu mais pego e martelo, precisava de pelo menos mais alguns episódios. Porque assim, o terceiro ato, o primeiro episódio é pra responder que caralhos aconteceu com o pessoal que teve contato com o Arcano ali na Ronan Selvagem, no episódio 3, que era o Echo, Heimendinger e o Jace, né? O que aconteceu especificamente com cada um. O episódio 8 é pra mostrar as consequências do episódio 6. E o episódio 9 é o conflito final que vai finalizar a série. Cara, de verdade, eu não tava conseguindo enxergar até o episódio 8 como que a série poderia se encerrar na porra do episódio 9. Eu não tinha uma noção de fim aqui, até porque no meio disso ainda tinha uma outra trama sendo desenvolvida, que era a questão da Mel com a LeBlanc, que aí também correlacionava com a figura da Ambessa e tudo mais, que surgiu no final da primeira temporada e criou muita importância aqui na segunda, né? A Ambessa é o mais próximo que a gente acaba tendo de uma antagonista mesmo, junto com o Victor nesse finalzinho, que os dois acabam se aliando e tudo mais, acabam sendo os antagonistas dessa reta final. A série consegue colocar ali de um modo que você não fica muito do lado desses dois, algo que também não gostei muito, né? Porque pra mim a graça de Arcane era sempre ser tudo tão ambíguo, ser tudo bem cinza, não ter esse preto no branco. Por exemplo, no episódio 4 ali você vê a Caitlyn e a Ambessa como 2 grandes filhas da puta, colocando lei marcial ali e uma ditadura militar, né, naquela região. Só que você não culpa isso visto o caos que a Jinx causou ali no final da primeira temporada. Só que a Ambessa ela sempre é colocada realmente nessa figura de a antagonista, aquela que tá manipulando tudo, aquilo que tá orquestrando tudo, sempre por ganho próprio e tudo mais, e acaba ficando uma personagem que ela é sim muito interessante, mas que eu acho ela menos do que, por exemplo, o Silco, que seria o mais próximo de antagonista na primeira. O Silco é um personagem completamente filho da puta, igual a Ambessa, mas o Silco tem N coisas ali no passado, no desenvolvimento dele, que te faz ficar até questionando, cara, esse cara é realmente um antagonista? Esse cara é o grande vilão da obra e tudo mais? E esses questionamentos até chegavam a um ponto que colocou o Silco como o meu personagem favorito de Arcane. O Silco é o meu personagem favorito de Arcane. Algo que a Ambessa, assim, na minha opinião, não chega nem aos pés. Fora também essa questão ambígua da Ambessa, que você nunca sabe direito se ela tá mentindo ou não. Por exemplo, eu não consegui gostar tanto dessa treta envolvendo a Ambessa, a Mel e a LeBlanc, porque, tipo, pra mim ficou sempre esse ping-pong. Quem tá mentindo, quem tá querendo tapear quem, o que aconteceu no passado desse povo. Acho que foi o arco mais desconexo ali, mas eu entendo muito que era pra dar esse gancho pra próxima série C de Noxus. Inclusive esse arco envolvendo LeBlanc, Ambessa e tudo mais é o único arco que termina razoavelmente aberto dentro da série. Todo o resto é fechado. Mas aí tá, você tem um episódio pra dar a conclusão final de tudo ali que tá acontecendo. Você tem esse arco meio desconexo envolvendo a Mel, a Ambessa e a LeBlanc. E o resto, né? O que mais tem que acaba ficando meio problemático assim nessa reta final? Eu acho que praticamente nada, com exceção da questão do Jace com o Victor. Eu amo o desfecho desses dois. Cara, o desfecho desses dois eu chorei. De verdade, eu chorei no desfecho, diálogo, né? A forma como construiu tudo aquilo. Inclusive foi a cena mais homoafetiva da série inteira. Isso que a gente teve 2 sapatões se comendo. Foi uma cena muito bonita, muito sentimental e tudo mais. Só que quando você tem aquele plot twist do mago que deu a gema pro Jace quando ele era criança, eu tenho 2 problemas com essa cena. Eu gostei do plot twist, era um negócio que, visto que eu revi a primeira temporada pós Atum, eu já tava especulando, né, pra mim os designs ali do Victor Jesus
com o mago que salvou o Jace batia e batia muito. Só que eu fiquei meio puto que a série não respondeu como o Victor ganhou a habilidade de viajar no tempo. Não deu a entender se foi através do arcano, que nem o Jace acabou viajando pro futuro ali. Se o Victor tivesse continuado curando as pessoas e tudo mais, que acabou que tudo deu errado, que ele encontra essa versão já velha do Victor pedindo pro Jace impedir ele. E a forma como o Jace voltou, que por mais que, beleza, ele ficou no mundo devastado assim por anos. Quebrou a perna, foi consumindo, não sei o que, tipo... Realmente, era um ambiente pra ele ficar louco. Só que a questão é, o Victor chegou pro Jace ali, o Jace, por que você me deu isso? Qual que era o objetivo? E o Victor se revelou ali e falou, deu ruim. Você vai ter que me impedir, só você pode me impedir. Ao invés do Jace tentar chegar, conversar com o Victor, né, tentar... fazer ele ir pra um outro rumo. Não, ele chega dando um tiro de canhão no peito do filho da puta, causando a maior treta que Zaun e Piltover já viram, ao ponto de ter que aliar as duas nações pra chegar na porra do final, e o Jace ficar com aquela história ali, eu só quero o meu parceiro de volta. Velho, se fosse eu quero o meu parceiro de volta, o Jace não tinha chegado no episódio 6, com um canhão na mão, cheirado, lá estado, vou caçar o Picomon. Aquilo é nada condizente com o que você tá vendo, aquilo é extremamente bizarro. Então acho que é o único ponto que eu realmente tenho problema, apesar do final ser lindo, o diálogo final ser lindo, esteticamente aquela cena é maravilhosa. Mas ele tem essa pequena incoerência ali que eu não gosto. Mas eu gosto do simbolismo ali da questão. Começamos isso junto, vamos encerrar isso juntos, né? A questão a forma como o Victor meio que se perde pra essa questão de evolução e tudo mais, pra se tornar esse antagonista. O combate ali mesmo com o Jace e o Victor e a chegada do Echo também é simplesmente maravilhoso. Cara, aquilo é perfeito. Então eu acho que foi um final muito bom com um meio conturbado. Já agora, desfecho de Caitlyn, desfecho de Vi, desfecho de Jinx, de Warwick, eu não tenho nada pra reclamar. Eu não tenho absolutamente nada pra reclamar. Até o Heimer, cara, eu tô esquecendo do Heimer, porque o Heimer teve o desfecho dele no episódio 7. Mas até o arco do Heimer é muito bem desenvolvido. Essa questão do professor meio conservador, né, que já viveu mais de 1000 anos ali, que sempre tinha medo de novas invenções, sempre tinha um pouco de medo desse avanço, que achava que tudo devia ser muito testado, tudo devia ser muito pensado antes de ser feito. A própria questão da Hextech na primeira temporada, nada que umas décadas de estudo não evolua isso mais para você poder colocar na mão das pessoas. E o pessoal, a gente precisa fazer isso agora, a gente precisa salvar pessoas agora e tudo mais. E o Heimer, ele não apoiava direito o plano dos alunos dele. E aquele episódio 7 é um episódio que ele me pega muito, né? Não só por essa questão de provar mais ainda o lado de ação e reação dentro de Arcane, né, levando o Echo para aquela realidade onde o roubo da Vi e da Powder deu errado, a Vi acabou morrendo e tudo seguiu por outro rumo, um rumo praticamente perfeito, por assim dizer, com exceção da morte da Vi, né, mas tipo, mostra muito essa questão de como a Vi e a Powder são pessoas muito próximas, pessoas que se amam muito, mas incapazes de ficar juntas. Mas também como o fato de que, tirando a Vi ali da equação, né, o pessoal parou de reagir tanto e começou a agir mais. Então você vê um lado baixo agora realmente como uma nação de Zaun próspera, sem conflitos, em paz. Vander e Silco, amigos de novo, reconciliados, conseguiram perdoar uns aos outros. Todo mundo que morreu no Atum tá ali vivo, inteiro. Você volta a ver o Milo, você volta a ver o outro ali que fazia parte do grupo da Powder com a Vi. Você vê uma Powder Sun mais velha, né, namorando o Echo, um Echo que é um grande inventor ali, que causou muito da prosperidade de Zaun, né? Tipo, um episódio muito maravilhoso por mostrar esse outro lado. E você tem um Heimer ali no meio. O Heimer como esse personagem que ele ficou apaixonado por aquele ambiente, ficou apaixonado por aquele universo, né? Ficou ali por mais de 3, 4 anos esperando a chegada do Echo, em dúvida se o Echo iria chegar, mas que não fazia questão nenhuma de sair daquele local. E por mais que o Echo também tinha muitos anseios ali para ficar naquele local, era um lugar que, tipo, todos os sonhos dele eram realidades naquele ambiente, todo mundo que ele queria que estivesse vivo estava vivo naquele ambiente, mas ele ainda tinha responsabilidades com
com o próprio mundo. E por conta dessas responsabilidades, ele pega para tentar voltar, tentar encontrar um método de voltar para o mundo deles. E o Heimer, por mais que ele não concorda tanto com isso, algo que ele pensa, pô, aqui tá bom, aqui tá bacana, né? Você não precisa querer voltar, você pode viver em paz aqui. Mas quando ele vê o conflito do Echo, ele fala, não, eu não vou abandonar mais um estudante. Esse é o arco do Heimer. Entender como a negação dele com os estudos do Jace e do Victor levaram a tanta desgraça e decidir pelo menos uma vez pegar e apoiar um aluno. Inclusive se sacrificando pelo objetivo dele. O arco do Heimer tá fechadinho, tá perfeito, velho. Nossa, é cinema, absoluto cinema. Eu acho que a única coisa que eu não gosto, tanto nessa questão do Heimer quanto o Jace e o Victor, também tem que ressaltar isso pro Jace e o Victor, é a questão da morte deles ser os três desaparecendo. O Heimer desaparece quando pluga o dispositivo de viagem temporal do Echo, e o Jace e o Victor são absorvidos pelo cristal ali que é dado pro Jace quando criança. Por que eu fico meio puto com isso? Sabe aquela ideia de se não tem corpo não tem provas? É isso que eu fico um pouquinho puto, porque tipo, o arco dos três personagens tá fechado, tá perfeito, mas você fica naquela incógnita, morreu ou não? Ele dá uma brecha pro personagem voltar, mas ao mesmo tempo que não precisa voltar, a morte dele é muito válida ali, você fica, que porra é essa? E eu fiquei mais conflituoso com isso ainda, porque na minha visão, todos os personagens do LoL, né, todos os campeões do LoL, ia ter uma armadura de plot durante o Arcane. Eu não achei que era possível o personagem de LoL morrer. E aí você chega naquele episódio final, é uma sequência de um aliado foi abatido. E aí não dá nem pra falar, mas se todos os campeões do LoL desapareceram, então tá todo mundo vivo. Porque a Ambessa que virou campeã do LoL esses dias, morreu. A Ambessa encapotou, essa tem corpo até pra provar. Então a Ambessa é a prova que o pessoal de LoL não tem armadura de plot. Só que você ainda tá na incógnita, tá vivo ou não. E eu falei no episódio 7 muito da questão do arco ali. Também tem a parte do Echo, né? Porque o arco do Echo mostra, né, mais ainda essa questão, pô, aquele é um universo perfeito. Porque na primeira temporada também dava indício que ele tinha sentimentos pela Powder. Tanto que por conta desses sentimentos, acho que onde mais fica implícito é quando ele acaba ficando com receio de dar o golpe final. Quando ele tá naquela luta ali com a Jinx na ponte, que ele até se lembra dessa luta quando tá nesse outro universo, e quando ele vê a expressão de desespero da Jinx ali, enquanto os dois estão lutando, quando ele praticamente já derrotou a Jinx, ele não consegue mais golpear. E aqui você vê uma realidade onde o Echo e a Jinx namoram, né? Agora ela realmente como Powder, tem seus conflitos, mas tem uma relação muito boa, e até alguns paralelos visuais que eu acho muito lindos, né? Como a cena da dança, que eu acho que Sem Sombra de Dúvidas foi minha música favorita até agora. Eu não consigo parar de ouvir essa porra desse pop francês. E a entrada da Jinx ali na dança é fazendo alusão ao momento que os dois lutaram, né? Mostrando quão opostos tá essa situação. Fora também os diálogos ali, né? Tipo, pra dar um passo em frente, você precisa deixar algo pra trás, né? Que é algo que conversa perfeitamente com o desfecho do arco do Echo, que era um personagem, eu acho que era se bobear o personagem que eu menos dava bola na primeira temporada de Arcane, né, que eu acho que mais precisava de destaque e, caralho, se tornou um dos meus favoritos nessa segunda, isso que eu ainda acho que ele merecia mais destaque. Cara, de novo, aquela realidade era perfeita pro Echo, é tudo que o Echo sempre sonhou. Mas os ideais dele e esse senso de responsabilidade impede ele de ficar naquele lugar. Só que muda ele de uma forma que ele inclusive volta a tentar ver uma possibilidade de resgate da Jinx, ao mesmo tempo que ele se torna a chave fundamental para terminar toda aquela treta. Se o Echo não tivesse tomado essa atitude, tudo tinha ido pro caralho. Não tinha como vencer o Victor naquela situação. Fora que falando também da Jinx, né? Tipo, depois da morte da Isha, cara, eu pensei que a Jinx ia virar a louca do rolê, ia virar uma das grandes antagonistas ali junto. Não, ela se torna a peça fundamental. Ela volta a ser sã quando entende o peso da Aisha pra vida dela. Ela cogita suicídio, o Echo vai até ela, né, fica voltando no tempo até conseguir uma linha do tempo onde ela realmente presta atenção nele, onde ela para de tentar o suicídio pra ouvir ele e se torna também peça fundamental da guerra. E aquela cena do balão, eu acho ela muito impactante, não só pelo peso que tem a Jinx aparecer ali como uma aliada, mas também porque ela traz à tona o peso que a Aisha teve pra ela.
Cara, quando eu vi o balão chegando com a orelhinha de coelho desenhada ali, eu quase morri, porque é tanto o símbolo que a mãe da Powder ensinou pra ela, quanto algo que a gente já viu a Powder fazendo ali na primeira temporada, inclusive na luta contra o Echo. Você vê a Isha fazendo esse ícone e usando uma tiarinha de coelho também, então faz mais ainda alusão a Isha. O capuz que a Jinx entra naquela briga tem o mesmo padrão de desenho do chapéu da Isha quando ela se torna uma Jinxer. E o balão também tem uns botãozinhos ali que a Jinx desenha do mesmo padrão dos óculos da Isha também. Então, tipo, tudo ali, aquilo é um tributo que a Powder fez pra Isha, é mostrar como ela tá carregando a Isha ainda dentro dela. Aquilo é perfeito. Você não precisa falar pra eu identificar algo, tudo ali tá explícito no visual, no estético. A luta da Jinx e a Vi contra o Warwick também é um negócio muito legal, porque você tem aquele take de uma ficando de costas contra a outra na hora de enfrentar um inimigo em comum, que é exatamente o mesmo que você viu na primeira temporada. E a redenção da Jinx ali se sacrificando pra salvar a irmã. Cara, puta que pariu, velho. Cara, a Jinx literal mandou a lore do LoL pra casa do caralho. Por mais que, tipo, isso já tá bem evidente, visto que Jace e Victor aparentemente morreram. A Caitlyn perdeu um olho no meio do rolê e a Caitlyn não tem tapa-olho no LoL. Então, tipo, é uma mudança de lore também. Mas a Jinx descartaram completamente essa personagem louca, transtornada, que aparentava que era o que estavam tentando construir na primeira temporada, e transformaram numa personagem extremamente humana e, se bobear, a mais bem desenvolvida de Arcane inteiro. Cara, se eu falei que eu não esperava ver de novo Jinx e Vi se aliando, como eu vi no episódio 5, eu também não esperava ver a Jinx se sacrificando pra salvar a irmã. Por mais que esse sacrifício também entra naquela questão sem corpo, sem provas, né? E até porque, nossa, se tem uma morte que a Riot fez questão de colocar indício ali que talvez não seja, foi a da Jinx, velho. Puta que pariu. Desde o raiozinho desgraçado saindo do nada no meio da explosão ali, explosão toda azul e sai um raio rosa no meio do azul, igualzinho a Jinx quando sai correndo durante as lutas. Você tem um traço rosa em formato de raio igual. Quanto principalmente a cena pós-guerra, quando você tem a Caitlyn ali segurando um pedaço da granada da Jinx, igual, literal, igual aquela que ela tava segurando pra explodir o Warwick, dando a entender que provavelmente a Caitlyn foi atrás de algum resquício ali do combate que teve e provavelmente não encontrou nem o corpo da Jinx, nem o corpo do Warwick, só encontrou aquela porra daquela cabeça de macaco. E também a Caitlyn, na primeira temporada, ela sempre foi essa personagem muito analítica, né? Ela conseguia reconhecer perfeitamente o que estava acontecendo em determinados ambientes, só observando como as coisas estavam. Então é exatamente isso que ela tá fazendo naquela cena, só que de uma forma não tão explícita como acontecia na primeira. Ali é realmente pra você, como espectador, tentar pegar esses detalhes ali pra pegar e comprovar. Opa, a Jinx provavelmente tá viva, né? O detalhezinho do raio, a cabeça de macaco na mão da Kate, ela analisando as plantas do Rex Portais, começando a ver e dando um destaque um pouquinho maior pros dutos que estão ali, ela dando um sorrisinho de canto antes de falar com a Vi, mas deixando isso omitido. O principal pra mim, a porra da cena do dirigível de Noxus. Porque ele começa a colocar o desfecho de todo mundo, né? As famílias que estavam na guerra de Zaun e Piltover contra Ambessa e o Victor ali fazendo a cerimônia de despedida pra quem se foi. Inclusive o Echo. Nossa, é tão triste pensar que o Echo terminou sozinho. É tão triste pensar que ele é o personagem que literal sacrificou tudo pelo bem daquela nação. É avassalador pensar nisso. E aí você vê realmente esse desfecho do Echo, né? Ele sozinho ali observando toda essa cerimônia, a Caitlyn e a Vi juntas, a Mel voltando pra Noxus, né, no lugar da Ambessa e tudo mais, e você tem esse take isolado do dirigível. E aí, de novo, lembra que eu falei que foi uma bênção eu pegar e ter reassistido recentemente a primeira temporada? Porque ali, no primeiro episódio da primeira temporada, você tem a porra de um dirigível igualzinho passando por Piltover e a Powder falando, um dia eu vou pilotar um desses. E aí você pega e fala, não, mas isso aí é muito fumo da cabeça, aí é caçar pelo em ovo. Eu voltei nessa cena. O take é igual, só não tem um plano de fundo de Piltover. Ao invés do plano de fundo de Piltover, é um plano azul com o céu e o mar. Mas se você pegar
A construção da nave, o design da nave, o posicionamento de câmera, o ângulo, da onde ela vem, pra onde ela vai, é a mesma exata cena. Eu tenho certeza que em algum momento, quando sair essa porra dessa série de Noxus, vai confirmar a Jinx tá morta, ponto, não tem mais Jinx aqui. E eu vou parecer uma velha transtornada no asilo. Porque eu tô martelando, a filha da puta fugiu no duto. Ela fugiu no duto. E a Riot tá mostrando tudo que ela fugiu no duto. Tem todos os indícios possíveis pra ela ter fugido no duto. E de novo, sem corpo, sem provas. Que ódio. Só que de novo, o desfecho foi perfeito. O desfecho, cara, foi impecável. De todos os personagens, Vi e Caitlyn, né, se acertaram ali no final, né, assumiram o relacionamento e estão liderando, né, Zaun e Piltover para um futuro mais próspero. A Sevica se juntou ali pro conselho agora que ó, as duas nações estão unidas novamente. O Victor com o Jayce teve aquele final muito bonito e muito sentimental e poético também, né, dos dois personagens que começaram tudo aquilo juntos, encerrarem tudo aquilo juntos. O Echo sacrificando tudo pelo bem da nação que ele tanto lutou para proteger, né? O Echo é realmente um revolucionário ali naquele negócio, ele realmente sacrifica tudo por essa revolução. A Jinx se sacrificando pela família, o Heimer se sacrificando pelo aluno dele. Cara, todos os desfechos assim foi perfeito. Você viu todos os personagens passando da água pro vinho. Todos os personagens se transformaram completamente. É difícil pegar e reconhecer o mesmo personagem do começo da primeira temporada no meio da série, ali no começo da segunda e do final da segunda. Todos eles crescem e evoluem de uma forma que é assustadora, combinado com uma trilha sonora impecável, uma animação belíssima de encher o olho, cara. Cara, eu fui ver algumas animações depois de terminar Arcane, parece que tudo quanto é animação 3D pra mim agora ficou horroroso perto de Arcane. De tão boa e bem trabalhada que é essa porra dessa animação, é muito bonito, a forma como mescla 3D com 2D é impecável, velho. Por mais que eu tenha sim algumas reclamações, por mais que tenha algumas coisas que pra mim não me encaixa aqui ou ali e tudo mais, cara, foi uma temporada assim impecável. Eu não, cara, tem coisa pra reclamar? Tenho, mas eu não consigo detestar nada dessa temporada. Teve bons momentos aqui que eu parei pra pegar e dar uma puxadinha de orelha no que eu achei da série e tudo mais. Só que eu dei 10 do mesmo jeito. Agora eu tô olhando pra porra da primeira temporada e perguntando, posso dar 11? E eu realmente tô torcendo, porque tipo, Arcane fechou, né? Por isso que eu fico muito no receio. Pô, será que vai trazer Jayce, Victor de volta? Tá tudo muito bem fechado, tá tudo muito bem encerrado e tudo mais. Eu não sei se eu quero que eles voltem em Noxus, sabe? Porque com toda certeza vai ser a próxima série. Teve esse gancho da Mel, o arco da Mel tá incompleto e tudo mais, deixando indício dessa treta dela com a LeBlanc. A gente teve até alguns indícios ali que dava indício pra outros personagens de Noxus, como o Corvo de Três Olhos ali e tudo mais. Corvo de Três Olhos, Video Game of Thrones. Então realmente, tudo tá levando pra próxima série ser Noxus. Eu quero esse pessoal de Piltover de volta, gente. Eu não sei se eu quero. Amei todos eles, tenho um carinho muito grande por todos eles. Até o desgraçado do Jayce. Cara, eu terminei gostando até do Jayce, velho. Você tem noção do que é isso? Eu perdoei o Jayce pelo que ele fez no episódio 6. Eu consegui perdoar o Jayce pelo que ele fez no episódio 6. Mas tipo, eu não sei se eu não sei se tipo, tem pra onde continuar esses personagens. Eu adoraria ver a Jinx viva de novo, eu adoraria ver ela voltando a interagir com a Vi, né? Eu adoraria ver tudo isso, mas tipo, eu não sei pra onde isso pode caminhar. Não tem pra onde caminhar. Fora que a própria questão do sacrifício da Jinx entra naquela questão que eu falei do universo paralelo, né? Tipo, duas almas que se amam, né? São muito importantes uma pra outra, mas não são incapazes de ficar juntas. Isso vem à tona de novo com esse sacrifício, né? Tipo, e aí? Agora vamos esperar um anúncio realmente dessa série de Noxus. Eu acho que se não for Noxus a próxima nação, vai ser realmente meio que uma decepção, porque vai ficar todo mundo bufando, meu, eu quero ver a treta da Mel com a LeBlanc, velho. Mas eu espero que essa série seja tão boa como Arcane foi, cara. Eu realmente espero que seja tão completinha, tão redondinha como foi esse conflito de Zaun e Piltover. Porque, cara, me conquistou um ponto que eu tô quase voltando pra jogar o LoL de novo. Isso que eu sei que não vai valer a pena. Enfim, é isso que eu achei sobre Arcane segunda temporada. Comentem aqui embaixo o que vocês acham da série como um todo. Se acharam a segunda temporada melhor ou pior do que a primeira. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!